1 Samuel capítulo 2. Quero chamar a sua atenção para aquilo que talvez seja uma das principais, se não a principal mensagem que eu já preguei nessa igreja. Ela tem o poder de mudar rumos, de alterar destinos. Eu creio muito nisso. Eu coloquei o tema de quebre o ciclo. Põe lá o primeiro slide. Quebre o ciclo. Quebre o ciclo. Fala isso para quem está do seu lado. Quebre o ciclo. Fala para outra pessoa aí. Quebre o ciclo. Quando a gente começou quando Deus falou comigo no meu coração essa mensagem, até alguns dias, não é agora, e eu comecei a construir aquilo que Deus estava falando no meu coração, a Mariel não pregaria. Eu convidei a Mariel lá atrás, junto com o Gui, mas por questões logísticas ela não poderia vir. Aí ontem, quando tudo aconteceu, aí eu falei com o Gui, cara, tu sabia que eu convidei a Mariel, né, lembra? Aí ele falou, é mesmo, você falou para ela vir junto e não deu certo. Aí ele falou, agora ela vem, você não quer que ela pregue? Eu falei, boa, vamos pregar. Eu até falei, não vou pregar essa mensagem, prego ela na ceia. Mas não faria sentido pregá-la na ceia, porque essa é uma mensagem que eu quero pregar para vocês, para a juventude dessa igreja, porque eu não tenho muita esperança em outros que não seja essa geração, por questões cíclicas, e eu vou falar isso, você vai entender na sequência. Eu já estou há 6 anos falando algumas coisas aqui, que não mudam na vida de algumas pessoas, não mudam na vida dos pastores desse distrito, não mudam na vida de pessoas mais antigas, porque eles já fazem isso há muito tempo, e é difícil para eles, eu entendo. Quando você vai ficando velho, você é ranzinza, você costuma fazer daquele jeito, você não quer fazer de outro jeito, já aprendeu desse jeito, tá bom, isso te trouxe até aqui. Agora a gente tem uma chance nessa estação de quebrar um ciclo. A gente tem uma chance nessa estação de quebrar um ciclo, e se alguém vai quebrar um ciclo, somos nós. Então a escolha está nas nossas mãos. Vocês podem repetir aquilo que seus antepassados fizeram e têm feito, e trouxeram a gente a esse lugar comum, pequeno, sem resultados muito relevantes a nível de almas. Vamos lá, vamos olhar para a nossa volta e ver igrejas com menos tempo e muitas almas, com uma colheita extraordinária. Nossa colheita é a conta gotas, e a gente celebra. E olha que a gente aqui é uma igreja que perto das outras igrejas wesleyanas, eu podia estar muito tranquilo, porque a gente batiza 6 vezes no ano, a maioria não batiza uma nem 2 vezes. A gente chegou aqui com um batismo anual, lembra disso? Fazia-se um batismo e olha, era um desespero, era só os filhos de crente. E hoje nós temos 6 batismos e recepções por ano. Então eu podia estar muito tranquilo e sentado nisso aqui, mas eu não acho que é isso que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito maior, mas para isso a gente precisa quebrar ciclos, quebrar o ciclo. A história ela é cíclica, ela se repete, e se nós não quebrarmos o ciclo, nós vamos estar daqui a 10 anos numa conferência do jeito que nós estamos hoje aqui. Já era para a gente estar, depois de 5 anos de conferência, com todos os irmãos mais velhos dessa igreja, entendendo que eles tinham que participar, mas eles não participam. Era para a gente estar há 5 anos sem discutir inscrição paga, mas a gente ainda está discutindo. Era já para a gente estar depois de 5 anos já entendendo algumas coisas que nós ainda não entendemos. E eu vou falar sincero, porque a Conferência Liga é o lugar que eu abro meu coração. Vocês estão acostumados comigo há 5 anos falando isso. Eu não sei quanto tempo eu vou suportar mais, porque eu sei exatamente o que Deus tem para mim. Eu sei o propósito de Deus para a minha vida. E se Deus, eu não sou o Moisés, talvez eu sou mais João Batista, né? Então eu não sei quanto tempo eu vou suportar, e a minha esperança é que vocês quebrem um ciclo, e aí
aí a gente vai caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós. Vamos ler o texto? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimado no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu tomarei a força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Ele já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo povo, pelo Senhor e pelo povo. Certo dia, veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados, quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordam com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos, e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre.
Então todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento, e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes, para termos o que comer. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por esse dia e por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração em todas as sessões que nós tivemos até aqui. Nós vimos isso por meio dos teus servos, com a instrumentalidade deles, com os dons deles. E essa é a última sessão, Senhor. Eu sei que é uma porção do Senhor para nós, e eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Eu estou com 38 anos. 38 anos foi a idade que meu pai chegou aqui em 1998. Quando meu pai chegou para pastorear a igreja em 1998, ele tinha 38 anos. Eu me lembro praticamente de todo o ministério do meu pai aqui em Itaquera. Eu tenho algumas lembranças fortes lá de Porto Velho, mas aqui de Itaquera eu acho que eu lembro de quase todo o ministério dele, dos cultos. Me lembro de muitos momentos difíceis e momentos que me forjaram a ser quem eu sou hoje. E uma das coisas interessantes é que hoje eu olho para mim com 38 anos e eu vejo muita coisa do que meu pai fazia. Por exemplo, que eu acabei de fazer uma coisa que meu pai fazia diariamente em Porto Velho. Eu faço uma vez a cada 10 anos. Isso aqui meu pai fazia toda semana. Eu melhorei bastante, né? Porque ele fazia isso todo culto praticamente. E mais do que isso, né? Não só isso, e mais do que isso. Muitas coisas boas que meu pai faz eu repito, mas tem outras coisas que eu não deveria repetir e eu repito também. Por mais que ele tenha tentado me melhorar, e se ele está vendo essa live agora, esse culto, ele com certeza lá vai estar falando assim: eu já falei para você não fazer isso a vida inteira, porque você não pode ser tão bravo, senão vão te perseguir, não vão te ouvir, não vão dar atenção, porque você é assim e assado, você não pode ser como eu. Mas por mais que a gente tente, irmãos, tem hora que não consegue. Você convive nesse ambiente, você vive isso, você ouve isso a vida inteira, você participa disso, e tanto as coisas boas como as ruins, elas te impregnam demais. E algumas ruins, a maioria delas eu melhorei, mas algumas eu ainda não consegui. Tem coisas que eu não deveria fazer, tem ciclos que eu deveria quebrar, eu tenho que quebrar. Alguns eu já quebrei, alguns ciclos familiares a gente já quebrou. O ciclo do vício em bebida, nós já quebramos, graças a Deus. Meu pai não foi viciado, eu não fui viciado, não sou viciado, já quebrei esse vício. Minhas filhas não vão enfrentar esse ciclo, o ciclo do adultério. Meu pai quebrou, eu quebrei e vou quebrar por completo até o final da minha vida. Minhas filhas não vão viver isso. Agora existem outros ciclos que ainda a gente precisa quebrar, eu preciso quebrar. Talvez nós como igreja hoje precisamos olhar para nós, e especialmente para a gente, juventude, jovens e adolescentes, e perceber quais são os ciclos que nós também precisamos quebrar. É óbvio que a gente olha e tem muita coisa boa do que a nossa igreja fez, é maravilhoso, mas também tem muita coisa ruim, muita coisa ruim, ciclos que a gente precisa com urgência quebrar. Por exemplo, o ciclo de faltar o domingo à noite. O sorteio foi uma vergonha. Se fosse o Samuel do Antigo Testamento, tinha alguns da Banda Liga que não tocariam hoje. Eles estão vivendo a graça, eles não subiriam nesse palco hoje, porque domingo à noite não vieram e foram sorteados. Aí olha que vergonha pública, aparece o nome da pessoa da banda no telão, e cadê ela? Porque na noite ela não ministrou. Isso é um ciclo comum da nossa igreja. Os mais velhos repetem isso todo domingo. Vim de manhã, paguei a minha missa, não venho à noite. Por mais que o pastor diga isso 232 vezes, às vezes implore: vem à noite, é um dia especial. Vem à noite porque vem mais amigos.
vem à noite, ele não está nem aí para os outros, ele está aí para o conforto dele. Esse é um ciclo que precisamos quebrar, o ciclo do conforto acima da missão. Lá na minha casa, desde pequeno, e as minhas filhas ouvem isso, meu pai falava assim: o dever vem antes do prazer. O dever vem antes do prazer. O dever vem antes do prazer. Então toda vez que eu tenho uma escolha a fazer, ecoa no meu coração e na minha mente as palavras do meu pai: primeiro o dever, depois o prazer. Não venho porque eu quero, no horário que eu quero, no que é mais confortável. É um ciclo que a gente precisa quebrar. O ciclo, por exemplo, de mimimi. Eu recebi um áudio aí nessa semana do Gabriel, que ele deu muita sorte de pegar na noite que eu estava em paz, porque a minha vontade era desganar todo mundo e acabar, e começar e fazer aqui só eu e mais ninguém. Mas aí é o Novo Testamento, o Samuel melhorado. Mas é um ciclo que a gente precisa quebrar, o ciclo da briga pelo lugar, o ciclo do título acima do serviço, o ciclo dos títulos mais importante do que o serviço, o ciclo da falsa sabedoria. A gente acha que sabe demais, a gente acha que é bom. São ciclos que a gente não pode repetir, que a gente precisa quebrar. O ciclo do nosso grupo, hoje eu estava vendo ali no almoço, né? A gente gosta de sentar com as pessoas que a gente gosta, mas é um ciclo que a gente precisa quebrar. A gente tem que sentar com quem a gente não gosta, com os novos, com as pessoas que estão chegando, não com quem eu gosto, com as pessoas que estão aqui precisando de acolhimento. E é por isso que a gente continua com as mesmas pessoas. A banda liga, é a mesma banda, a liderança é a mesma liderança. São poucos os que conseguem entrar, porque a gente gosta do nosso grupo, e a gente aprendeu isso com os nossos pais, não é verdade? Eles chamam só os amigos dele para ir na casa dele. Pergunta para o seu pai qual foi a última vez que ele chamou um amigo para ir na casa dele, um novo. Ele só chama aquele mesmo amigo que ele já chama há 35 anos. 35 anos. A gente precisa quebrar esse ciclo, e a gente não pode repetir, mas a gente repete. O ciclo do mentirão. Você quer ver? Esse é o ciclo maior dessa igreja. Coitado do Ivan, do Wesley, do Orizete, que todo sábado vem. Você vê o gramadinho limpo, irmãos. O louvor, não vem ninguém aqui não, mas tem um time aqui que vem todo sábado e deixa o gramadinho limpo. A galera aqui da conferência, dos 50 da mídia, eu nunca vi, mas tem um time aqui. A gente tem que quebrar esse ciclo, porque é legal dançar, cantar e tocar, mas não adianta nada se o banheiro estiver sujo, o mato estiver alto. E se o mato está cortado lá na frente, é porque alguém cortou e não foi você. E aí, amigo, não adianta nada. Imagina um F-Hop entrando e um mato de 2 metros lá na entrada. Imagina o seu amigo entrando e o banheiro sujo. Ciclos que a gente precisa quebrar. E quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo que Deus dá 2 escolhas para a gente: ou a gente quebra o ciclo, ou Ele quebra o ciclo. Porque uma coisa é certa, eu não vim aqui para ficar 3 anos, 6 anos, eu sei quanto tempo eu tenho aqui. Deus vai quebrar esse ciclo, seja com a gente ou com uma nova geração, porque é assim que Ele fez com Israel. Ele matou o povo no deserto para quebrar o ciclo de idolatria. É assim que Ele fez com os filhos de Eli. Ele matou os filhos de Eli para quebrar o ciclo sacerdotal de erro. E se você quiser viver e ter uma vida abençoada, sem adultério, sem fornicação, sem gravidez antes do casamento, sem vícios, sem mentiras, sem pornografia, sem sei lá o que, roubo, furto, você precisa quebrar o ciclo. E olha, eu vim falar para uma geração aqui que vai quebrar o ciclo da família. Tem gente aqui que os pais são adúlteros há 3 gerações, que foram abusados. Tem gente aqui que os pais são ladrões, mentirosos, traidores, que fizeram sexo antes do casamento. E a palavra de Deus para a gente hoje é que você não é aquele que vai repetir os ciclos. Essa geração que o Senhor está levantando vai quebrar o ciclo dessa igreja, vai quebrar o ciclo de adultério da sua casa, vai quebrar o ciclo de mentira
mentira da sua casa, vai quebrar o ciclo de fornicação, de pornografia, de falsa religiosidade. Vocês vão quebrar o ciclo. Estão acreditando nisso ou não? Que eu nem continuo. Então fala aí, amém. Outro ciclo que a gente precisa quebrar, o de apatia. Louvor está comendo solto, o irmão está aqui, ó. Levanta essa mão. O pregador está pulando, virando cambalhota e pedindo misericórdia para alguém falar um amém. Amém. Ciclo de apatia. Vamos quebrar hoje o ciclo de apatia, amém ou não amém? Amém. É isso? Obrigado, Isabel. Então fala para quem está do seu lado aí, você vai quebrar o ciclo. Olha os ciclos que precisam ser quebrados. Veja o versículo 12. Pode passar aí. Os filhos de Eri eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdotes. Todo o texto é um contraste entre os filhos de Eli e Samuel. Não sei se você percebeu isso. O autor fala como os filhos de Eli agiam e tinha um porém, como Samuel agia. É um contraste do porquê Deus está quebrando o ciclo e como Deus está quebrando o ciclo. Veja, o primeiro contraste aparece aqui no versículo 12, no início do texto. Diz, os filhos de Eli eram perversos e não tinham consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdote. Sabe quem os filhos de Eli eram? Sacerdotes. Eles viviam no templo, na tenda, no tabernáculo, como a gente. Não tinha o templo físico, era o tabernáculo, como o nosso. E eles tinham que ministrar adoração, esse era o serviço deles. Eles faziam rituais, sacrifícios, cerimônias, mas o que eles faziam eram rituais vazios. O texto diz que eles não tinham nenhuma consideração por aqueles deveres. Sabe por que eles não tinham considerações pelos deveres? Porque eles eram gerações e gerações de levitas e sacerdotes. E o fato de você ser a 10ª, 15ª, 40ª geração de levita e sacerdote, de você ter 30, 20, 10, 40 anos de crente, é que a gente começa a tratar o espiritual como rotina. A gente começa a achar que tocar é uma rotina, que cantar é uma rotina, que pregar é uma rotina. Irmão, eu não preciso ler a Bíblia para pregar, eu não preciso orar para pregar, eu não preciso fazer nada para pregar. Se eu abrir a Bíblia em qualquer texto agora eu prego, porque eu faço isso desde 7 anos de idade. O desafio que eu tenho diário é de abrir a Bíblia e encontrar algo novo, porque eu já li a Bíblia trocentas vezes, eu já li diversos comentários, eu sei os originais, eu faço exegese e hermenêutica do texto aqui, eu lembro de muitos textos originais, eu não preciso. Agora, qual é o risco disso? O risco de ter 38 anos, o risco de estar aqui, o risco de pregar todo dia, o risco de ir para lá e para cá, é de achar que esse ambiente é normal, é de não tremer as pernas, é de não pegar o microfone com temor, é de vir aqui à frente e antes ver uma mentira e xingar alguém, e brigar e falar palavrão e beber, e ver pornografia e adulterar. Essa é a realidade, por exemplo, de muitos lugares que a gente conhece todo dia. Eu fazia debate aí na Musical com um cara, vocês lembram dele? Que no final do ano foi descoberto que ele tinha um caso há 10 anos. O cara estava lá vomitando a religiosidade dos outros, condenando todo mundo, dizendo que as outras igrejas eram uma porcaria, que estava tudo errado. E ele estava há 10 anos com um caso, julgando a bola de neve e as coisas que aconteceram com Rina. E ele tinha um caso. Olha que absurdo. Mas porque com o tempo esse lugar se torna comum, o palco, o púlpito se torna comum, o microfone se torna comum, o violão se torna comum. Então a gente acessa a pornografia antes de vir na igreja e toca normal. Ninguém é fulminado, ninguém cai no chão. A gente canta e levanta a mão e fez sexo antes, e mentiu no trabalho,
A gente roubou e sentou no banco e adorou, e até em alguns casos profetizou. É o risco que a gente corre. Então a primeira armadilha, pode passar aí, que você não pode cair para quebrar um ciclo nesse tempo, é deixar com que o sagrado se torne rotina. Jejum não é um ritual, ler a Bíblia não é um ritual. O pastor não brinca, irmão, de fazer live 6 da manhã e falar de ler a Bíblia em jejum, não é brincadeira. Eu não estou brincando quando eu falo, vamos fazer 21 dias de jejum corporativo. Eu não estou brincando quando eu estou aqui falando, às vezes até mandando uma direta para alguém. Eu estou te chamando a atenção para os seus olhos se abrirem, de que você está caindo no ritual, de que você está achando normal. A gente não pode achar isso normal, isso é uma armadilha. A gente começa a pensar que é normal, e a gente vai tocando a vida na normalidade, e o culto e o tabernáculo na normalidade, vivendo uma vida de pecado. E sabe qual é o destino de todo aquele que transforma o sagrado no ritual? É a morte. E eu não quero que você morra, eu quero que você quebre o ciclo. Olha o que acontece, olha a diferença dos filhos de Eli para Samuel. Versículo 18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele não era sacerdote, ele não era pastor, ele era o filho da mulher que não podia ter filhos, o filho do Eucana e da Ana. Ele não tinha seminário, ele não tinha nem idade para estar lá. Ele só estava lá porque a mãe louca fez uma promessa: você vai viver no templo. Ele não teve escolha. Só que olha que coisa maravilhosa, ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Samuel não fez do templo, do tabernáculo, um lugar ritual, não fez da sua vida um lugar normal, não fez das suas funções, que ele nem tinha um lugar comum. Sabe o que o Samuel fez? Ele descobriu a essência da adoração. Samuel percebeu, e essa é a dica que você precisa hoje: a transformação, a solução para quebrar ciclos é a gente redescobrir qual é a essência da adoração. A gente tem que tocar o primeiro acorde aqui e o mundo precisa cair, e a glória precisa descer. A gente precisa tocar a primeira, a gente às vezes nem precisa cantar, a gente precisa lembrar, só abrir a porta e o ensaio mover o ambiente para que a glória do Senhor esteja aqui. A gente precisa estar tão consagrado e estar tão amante dessa adoração, que lá na nossa casa, lá no nosso quarto, lá no nosso dia, a gente pegue. Eu não toco na igreja, mas de vez em quando eu pego o meu violãozinho lá, que nem é meu, da Késia, e lá adoro o Senhor lá. Eu ligo o meu Spotify no meu tempo secreto e adoro ao Senhor lá. Eu canto no meu carro, eu grito. Eu quero que esse ambiente esteja preparado. Eu não estou lendo a Bíblia para pregar, eu estou lendo para adorar. Eu não estou jejuando para ter um nível espiritual maior, eu estou jejuando para adorar. Eu não estou tocando para tocar aqui, por mais que às vezes eu toque, eu estou tocando para adorar. Samuel não estava usando uma roupa de sacerdote porque ele era um sacerdote, mas ele estava usando uma roupa de sacerdote porque ele via: essa é a roupa que um homem de Deus usa, eu vou usar a roupa de um homem de Deus, eu vou andar como homem de Deus, eu vou adorar como homem de Deus, eu vou dia após dia colocar a roupa do homem de Deus. Ei, Deus está dizendo algo para você: se você é a geração que vai quebrar o ciclo dos rituais vazios, está na hora de colocar uma roupa de adorador, uma veste de adorador, um jeito de adorador. Está na hora de acordar de madrugada, parar de desculpa. Está na hora de ler a Bíblia mais. Está na hora de fazer um jejum decente. Está na hora de dedicar-se mais, de vir à noite mesmo sem tocar, não só cumprir escala, mas vir para adorar. Tem gente que quando não está na escala não vem no culto. Quebre o ciclo hoje do ritual vazio. Deus está levantando uma geração que vai experimentar uma adoração genuína. Vai chegar o tempo nesse lugar, irmão, quando nós, essa geração, quebrarmos esse
esse ciclo de ritual, que nós não vamos precisar fazer nada num primeiro acorde. Talvez a gente nem cante as músicas, talvez a gente nem consiga ministrar, talvez a gente nem consiga pregar. Tamanha a glória do Senhor e a adoração genuína. Não vai precisar de escala, porque a gente vai perceber a adoração no lugar. Não vai precisar de direção, porque alguém vai ser tomado pelo Espírito e dirigir. Não vai precisar de nada. Nós que adoramos ao Senhor estaremos prontos com a adoração para o Senhor. Porque a escala, irmão, é a maior expressão do fracasso. A escala é o fracasso da adoração. Sabe o que significa escala na igreja evangélica? A escala significa o dia que eu posso faltar, não o dia que eu vou adorar. As pessoas ficam esperando, eu vejo lá no grupo, isso me incomoda. Você não sabe como me incomoda. A Lili coloca lá, por favor, as suas indisponibilidades. Isso é o cúmulo da falta de adoração genuína. Indisponibilidade. A gente não está falando eu vou servir, a gente está falando esse dia eu vou faltar. Já prevendo a minha falta. Como é que eu prevejo a minha falta de ir para a igreja? Como é que eu prevejo a minha falta de adorar? Nós precisamos quebrar o ciclo do ritual vazio. E eu estou confiando em vocês para quebrar esse ciclo. Vocês vão ser a geração que vão quebrar esse ciclo. Eu não quero ver domingo que vem ninguém faltando aqui não. Nós nos dedicamos para fazer conferência, dedicamos, não foi? Nós ficamos de madrugada aí, trabalhamos, ficamos. Nós montamos uma equipe para fazer história. Eu quero ver domingo, na hora da ceia, se vai ter o mesmo story, se vai ter depois uma publicação, se vai ter a madrugada de ensaio lá no estúdio para tocar aqui, se vai ter a gente correndo para fazer uma dança bacana. Não que vocês não façam isso, eu estou dizendo que a mesma disposição que a gente tem para fazer um ritual, a gente tem que para usar túnica todo dia, para usar roupa de sacerdote todo dia, para o domingo, para terça-feira, para segunda, para casa de oração, para a oração da manhã, em todo momento, porque Samuel não estava pronto, ele não era um sacerdote, ele nem tinha roupa de sacerdote, mas a roupa estava lá, na hora que precisasse, ele já estava com a roupa. A adoração começou antes da exposição. Fala para quem está do seu lado aí, está na hora de quebrar o ciclo do ritual vazio. E eu não quero ser o profeta do caos, mas se você que serve nessa casa não entender isso, eu quero te dar uma má notícia: Deus vai te levar, seja para o céu ou para outro lugar. Simples assim. Porque essa casa aqui não vai ser uma casa de rituais vazios, de santos ocos, de pessoas que servem por causa do nome, do título, da posição, para cumprir um protocolo. Essa casa vai ser chamada casa de oração para todos os povos. As pessoas vão ver uma adoração genuína. Talvez a gente não tenha os melhores equipamentos, mas nós vamos ter a melhor experiência. Talvez a gente não tenha os melhores recursos, mas nós vamos ter o maior espírito. Talvez a gente não seja da linha sacerdotal, mas nós vamos ser os meninos com as túnicas preparadas para a hora que o Senhor chamar a gente para servir. Fala de novo para quem está do seu lado: quebre o ciclo. Quebre o ciclo. Segundo, olha o versículo 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia que o que seus filhos faziam ao povo de Israel. E eles seduziam as moças que serviam junto à estrada da tenda do encontro, à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Olha que coisa terrível. A tenda do encontro, o lugar do encontro com o Senhor,
E Ofni e Finéias ficavam à frente, seduzindo jovens, moças, no lugar. Olha o nível de negligência espiritual de Ofni e Finéias, seduzindo jovens à frente da tenda do encontro. Porque quando a gente perde a essência, a gente se desconecta da essência, esse lugar se torna comum. O que impede da gente cometer qualquer pecado? É isso que acontece quando um pecado de um pastor, de um líder, de um músico é exposto. O cara já está pecando há muito tempo. Eu, por exemplo, eu nunca vi casal confessar fornicação, só quando a menina aparece grávida. Aí não é confissão, irmão, não é arrependimento, aí é resultado, aí é justiça, justificação. Enquanto um casal de jovem faz sexo sem engravidar, ninguém confessa. Eu sou líder de jovens e pastor desde 12 anos, gente. Eu nunca vi. Toda vez que vieram no meu gabinete confessar pecado de fornicação, a menina estava grávida. Porque aí não tem como não confessar. Eu nunca vi esses pastores aí, nenhum desses pastores midiáticos que caíram, pediram perdão antes, se arrependeram antes. É só quando aparece. Porque o nível de negligência espiritual era tão grande, que eles simplesmente estão na frente da tenda do encontro e pegando meninas, seduzindo jovens. Sabe por quê? Sabe qual é o risco dos ciclos, o risco do que nós estamos vivendo, que nós como igreja no Brasil, e nós somos uma expressão dessa, vivemos, é a gente perder o chamado na tentação. Passa aí. É quando o chamado se perde na tentação. A tentação domina tanto que o mais importante saiu, o mais importante se perdeu. Olha, eu sou pastor, eu vou abraçar todas as meninas dessa igreja, e o dia que eu abraçar pensando alguma besteira, irmão, eu já perdi o meu chamado. Eu acho uma bobeira esses negócios aí, no abraço, no cumprimento. O problema é seu, eu sou santo, eu não penso nada, irmão. Eu sou bem feliz no meu casamento. Por falta de uma para me abraçar, eu tenho 4 que todo dia me abraça, quer dormir comigo. Todo dia a Elis quer dormir comigo. Se eu cansar de dormir com a Kézia, eu durmo com a Elis. Todo dia ela, papai, dorme aqui um pouquinho. E a Elis não dorme assim, ela tem que ficar toda abraçada. Quase toda madrugada, quase todo dia eu acordo com 2 mulheres na minha cama, Kézia e Eloá. Quase todos os dias. Então eu não tenho nenhum problema. Você acha que eu tenho filhas? Agora, o dia que eu abraçar uma irmã, uma menina, uma jovem dessa igreja, pensando besteira, irmão, eu perdi o meu chamado. Eu sou pastor, eu sou pai das meninas. Algumas olham e veem assim, esse é o meu pai. Acabou. Só que eu estou falando de uma coisa louca, mas a gente negligencia outras coisas. A gente negligencia aquilo que é importante. Quando a gente não se dedica integralmente, quando a gente perde a essência do nosso chamado, quando a gente faz apenas pelo ritual, a gente está negligenciando, a gente está se perdendo na tentação. Quando o jogo é mais importante, quando o meu trabalho é mais importante, quando o meu dinheiro é mais importante, quando a minha família, o meu filho é mais importante, quando a minha casa, ir para a praia no carnaval é mais importante, nós perdemos a essência do chamado. Quando ir para a praia é mais importante que acompanhar meu filho para a igreja, não confiliga. A melhor coisa da conferência não é eu pregar, não, é no F-Hop eu estar sentado aqui olhando, adorando a Deus, e a minha filha está ajoelhada chorando aqui. Irmão, só quem estava aqui viu isso. Seu pai talvez não viu porque ele estava viajando, não sei onde ele estava com a cabeça, mas eu estava e eu vi vocês. Eu vi ontem vocês dedicados, eu vi um monte de jovem ajoelhado aqui. Agora, se os pais de vocês não fizeram, o problema é deles. Nós não vamos repetir isso com a próxima geração.
Nós não vamos repetir isso com os nossos filhos. Nós vamos quebrar o ciclo da negligência espiritual. Nós vamos estar aqui apoiando eles e do lado deles falando assim: nós acreditamos em vocês. Porque a falha de Eli foi negligenciar a espiritualidade. Os seus filhos replicaram a negligência. Agora olha Samuel, versículo 26. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era mais estimado, cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. A vida dedicada de Samuel gerou respeito do Senhor e das pessoas. O apóstolo Paulo fala isso em Timóteo: ninguém te despreze pela tua mocidade, antes ser exemplo aos fiéis. Ele fala assim: olha, ninguém vai te desprezar se você for um exemplo. Irmão, eu sou pastor desde 17 anos praticamente na frente de igreja. As pessoas me desprezam até eu pegar um microfone, até fazer um aconselhamento, até chegar no meu gabinete. Eu até gosto quando me desprezam. Eu acho o máximo. Está acabando a juventude. Eu estou deixando de ser jovem. Ninguém fala assim mais o jovem, o pastor jovem. Eu achava o máximo quando falava o jovem. Como você é jovem? Porque aí não era nada de mim, era tudo de Deus. Agora as pessoas vêm aqui e falam assim: ele é meu professor, ele é mestre, ele é bom em epístolas paulinas, ele me ensinou. Eu não vou pregar na frente dele sobre epístolas paulinas. Os famosos que vocês ouvem aí, leem meu livro. Aí agora está acabando a graça. Porque alguém pode pensar: é porque ele é professor, é porque ele é mestre. E nunca foi sobre isso. Eu gosto quando me despreza, porque ele pode ver que o que está acontecendo na minha vida não é a minha capacidade, é apenas o Senhor, é o testemunho para os fiéis. É quando alguém olha e fala assim: eu posso ser um pastor, porque o meu pastor consegue ser pastor. Eu posso ser um evangelista, porque o Gui consegue ser um evangelista. Eu posso ser um expositor, porque o Hugo é um expositor. Eu posso adorar, porque gente comum, de uma cidade pequena, lá no sul do Brasil, numa ilha, consegue gerar uma casa de oração 24 horas há anos. Se eles conseguem, eu também consigo. Alguém olha para ele e fala assim: esse é um homem respeitado. Olha Samuel, ele é um menino, ele tem menos de 12 anos, mas as pessoas estão olhando para ele falando assim: olha como esse menino é bom, olha como ele serve ao Senhor, olha que vida dedicada ao Senhor. Não importa a sua idade, não importa a sua história, não importa a sua casa, as pessoas não contarão o seu passado, a sua história, a sua origem. Eles vão contar aquilo que eles veem. Olha lá o Vitor, vocês viram o que aconteceu com o Vitinho, gente? O Vitor agora nem é mais Vitinho, é Vitor. Olha a liderança do Vitor, olha como ele conduziu a Conferência Liga aqui, liderando as pessoas. Há uns 2 anos, 3 anos atrás, talvez ninguém nem acreditasse nele, ele lutasse com as suas próprias crises, mas ele teve um encontro com Deus, e olha como Deus tem usado ele com autoridade. Olha como ele conduziu isso aqui. Veja o exemplo do Vitor. Crescendo em graça. É o menino Samuel. Talvez alguém olhasse e falasse assim: essa vai ser a pior conferência de todas, porque não tem um pastor. Ele falou: não, nós vamos fazer. E eu posso te garantir, essa foi a melhor conferência de todas. Porque quem conduziu foi o Vitor, foi a Mari, foi a Miriam, foi o gente comum, foi o Léo, foi a Bia. Não tem um pastor, não precisa ter só a túnica, a roupa. Mesmo que você não tenha o título, mesmo que você não seja da família, mas se você tiver a roupa, a unção, a graça, a autoridade, as pessoas vão olhar e falar assim: olha lá vai o menino Samuel, crescendo em graça e autoridade diante do Senhor e diante de todo o povo. Eu vim falar para uma geração que vai quebrar o ciclo da negligência espiritual e que vai viver uma vida dedicada ao Senhor. Tem jovens aqui que foram chamados, que foram impulsionados, e a sua dedicação vai quebrar o ciclo na sua família. Talvez a sua família era uma família mais ou menos de católicos evangélicos, aqueles que eram de missa, mas você vai quebrar o ciclo da sua família. Seus filhos vão se dedicar ao Senhor, eles vão receber o Espírito Santo
ainda jovens, a sua casa vai ser um lar em que a espiritualidade, o Espírito Santo vai estar presente todos os dias. Você vai vir no culto cheio, não vai vir no culto se encher, vai vir para servir e adorar, não para começar uma adoração, porque lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu quarto, algo já começou. E quando chegar aqui e começar a tocar o teclado, quem lembra da Kelly? Ela nem falava direito, ela nem gostava de ministrar. Alguém falou para ela: Kelly, vai. E aí olha a graça do Senhor, olha a autoridade. Esse dia ela estava profetizando, gente, e ela tem 20 anos, Kelly? 19 anos, irmão. Mas alguém aqui duvida que nós não precisamos da Amy Souza, porque nós temos a Kelly Damas? Não, porque o Espírito que está lá está aqui. O menino Samuel crescia em graça no Senhor e diante de todos. Você vai quebrar o ciclo de negligência da sua casa, e a sua geração vai ser conhecida como uma geração dedicada ao Senhor. Quantos são filhos de pais que negligenciam a EBD? Que negligenciam os pequenos grupos? Que negligenciam as casas de oração? Tem muito filho aqui que o pai nunca veio numa casa de oração, e eles estavam aqui na sexta-feira. Quebraram o ciclo. Que nunca fizeram jejum e fizeram 40 dias de jejum. Quebraram o ciclo. Vocês vão quebrar o ciclo de negligência e vão instalar um tempo, uma geração de dedicação ao Senhor. Fala para alguém que está do seu lado aí: você vai quebrar o ciclo. Terceiro, olha o versículo 30. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam os meus sacerdotes. E ouça isso com atenção. Deus pode ter prometido para o seu pai, para sua mãe, para sua família e para essa igreja um monte de coisa. Se você não cumprir a sua parte, não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Nenhuma. Porque existe uma diferença entre promessa e aliança. A promessa tem uma parte dizendo, mas toda promessa para se cumprir precisa virar uma aliança. E a aliança tem duas partes. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Promessa. No caminho, Gênesis 15, a Leão está: mas cadê? Eu não tenho filho, só tenho o Damasceno, Eliezer. Olha para os céus, está vendo? Promessa. 22, Abraão, dá teu filho. Tá bom, Senhor? Ele vai ao monte, entrega o filho, sacrifica o filho, e agora tem aliança. Porque promessa tem uma parte, aliança tem duas partes. Para que uma multidão fosse filhos de Abraão pela fé, benditas serão todas as famílias da terra, era necessário entregar um filho, para que a promessa se tornasse uma aliança. Então Deus pode ter feito muitas promessas para você, e vocês ouviram um monte de promessas, um monte de gente aqui, eu vi. Agora não adianta nada se você não fizer a sua parte, aliança. Porque o que está acontecendo aqui com os filhos de Eli é exatamente isso. E com Eli, eu fiz uma promessa, só que agora eu declaro, o Senhor dizendo: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram, desprezarei aqueles que me desprezam. E está chegando o tempo que acabarei com a força da sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Eu conheço um monte de gente que ouviu promessa de Deus, queria ir para o mundo e não saiu de Itaquera. Eu ouvi um monte de promessa para essa igreja: nós vamos gravar CD, nunca gravou um EP. Porque não adianta só a promessa. Não adianta vir um profeta aqui e falar: vocês vão cantar músicas no Brasil inteiro, se não tiver a outra parte aqui, de dedicação, de consagração, de honra, de vida, de trabalho, de primazia. Eu tenho um monte de amigo que ouviu promessas melhores que a minha, que eles iam para o mundo, ia estourar aí, daí cadê eles? Porque não adianta só a promessa. E esse perigo nós não podemos cometer.
Esse problema nós não podemos viver, que é o problema dos filhos de Eli, que banalizaram o sagrado, banalizaram as promessas, banalizaram aquilo que é sagrado. Esse lugar, por mais que a gente não acredite, né, que é sagrado na essência da expressão, mas ele é sagrado. Ninguém aqui acha que esse lugar é santo, é só um palco, né? Já deu até briga no Instagram, porque um dia eu coloquei palco e a pessoa, olha só, o pastor já está até chamando o lugar de palco. Chamar de quê? É o que? É o que? Santo dos santos, santíssimo lugar. Agora, irmão, por mais que eu saiba que isso aqui não é santo, que é só madeira, prego, parafuso e metal, a partir do momento que eu assumo esse lugar junto com os santos, esse não é um lugar comum. Um violão lá na esquina tocando no bar é só um violão. Um violão na mão de um homem de Deus expulsa demônio, de um homem consagrado. Um microfone ali, está um monte de gente cantando lá na Marquês, Sapucaí, e invocando demônio, é só um microfone. Mas um microfone na mão de um homem ou de uma mulher de Deus é capaz de libertar, de transformar vidas, de gerar cura. Quando a gente banaliza isso, caos se estabelece, porque Deus continua sendo santo, e Ele no Novo Testamento não negligencia isso, e o apóstolo Pedro e Tiago escrevem isso: sejam santos, como eu, Senhor, sou santo. Eu não posso banalizar o microfone da pregação, irmão. Eu venho pregar, e toda vez que eu venho pregar é um desespero, como se fosse meu último dia, a minha última oportunidade. Eu não sei, eu fico pedindo perdão. Eu, no dia que eu casei, perdi a aliança. Meu pai, a Kézia perdeu a aliança. Eu cheguei na casa do meu pai em desespero. Eu falei, como que eu vou entrar num hotel com a Kézia sem aliança? Amanhã depois eu vou estar pregando aí pelo Brasil, alguém vai ver e vai lembrar desse dia, vai ser agente do hotel, falar, aquele pastor, ele entrou no hotel e não era casado. A gente não pode banalizar essas coisas, achar que é normal não andar de aliança, achar que é normal pegar um microfone na mão e pregar, achar que é normal tocar teclado, achar que é só mais um culto. Não pode banalizar o sagrado. É só uma tenda, é só um ambiente, é só uma escola dominical, é só um pequeno grupo, é só uma casa de oração, é só uma intercessão. Não pode, é só um jejum. Não pode banalizar isso, porque se a gente banaliza, a gente despreza o Senhor, a gente despreza o santo, porque Eli e seus filhos desprezaram o Senhor quando banalizaram o sagrado. Agora veja Samuel, versículo 35. Então levantarei um sacerdote fiel. Preste atenção nessa frase, porque eu não tenho compromisso com nenhum de vocês, irmãos, e é por isso que eu falo essas coisas. Passou muita gente aqui compromissada com vocês. Eu não tenho compromisso com vocês, nenhum, com essa igreja, com esse espaço físico, com esse bairro, com vocês. Por mais que eu ame essa igreja e vocês, por mais que eu ame vocês de todo o meu coração e chame esse lugar de casa, eu não tenho compromisso com vocês. O meu compromisso é com o Senhor. Olha o que ele diz: então levantarei um sacerdote fiel. A quem? A Deus, que me servirá. Eli estava compromissado com seus filhos e descompromissado com Deus. Tem gente aqui compromissado com o filho e descompromissado com Deus, compromissado com o trabalho e descompromissado com Deus, compromissado com dinheiro e descompromissado com Deus. O seu compromisso deve ser sempre prioritário com Deus.
sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Olha que a decisão de ser fiel a Deus é capaz de fazer. Talvez você seja o primeiro da sua família, né, João? Mas se você for fiel a Deus e servir ao Senhor, toda a sua família e a sua descendência vai ser consolidada pelo próprio Deus. Talvez você, jovem, Dodge, seja o primeiro da família, mas se você for fiel a Deus e servir ao Senhor de todo o seu coração, Ele vai mudar a sua descendência, Ele vai perpetuar a sua família. Daqui a 20, 30, 40 anos, 100 anos, falarão assim: o meu avô foi o primeiro da casa, e agora toda a família serve ao Senhor. Se você tiver um compromisso com Deus, então todos que restarem da sua família, agora falando para Eli, se curvarão diante dele, mendigarão dinheiro e alimento, pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Agora olha que maravilhoso. Enquanto isso, o menino Eli, o menino Samuel, servia ao Senhor, ajudando Eli. A continuação do texto é a manifestação do sacerdote escolhido. Eu nem li a sequência do texto, porque eu já preguei Samuel 3. Deus vai levantar, assim como Samuel, uma geração através da honra ao Senhor. Você quer ser levantado? A solução para uma geração que banaliza o sagrado é uma nova geração que honra ao Senhor com todo o coração. A solução para uma família que é espírita, que é umbandista, que vive no candomblé, é um jovem, é um filho, é uma mãe, é um marido, é um homem de Deus que decide honrar ao Senhor acima de todas as coisas. A solução para uma nação é apenas um homem que não se curvou, um menino, gente, um menino que disse assim: eu vou honrar o Senhor. E é Samuel aquele que vai revolucionar a história de Israel. Existe um antes e um depois de Samuel. Antes de Samuel, os juízes e sacerdotes; depois de Samuel, os reis levantados pelo Senhor. A gente não fala que Jesus é o juiz, por mais que ele seja o justo juiz, mas nós falamos, ele é da linhagem de Davi. E quem ungiu e perpetuou Davi? Samuel. Foi Samuel que liberou a palavra profética para Davi, dizendo assim: eu estabelecerei o seu reinado para sempre. Ele não estava falando de Davi, ele estava falando de Jesus, o menino que foi levantado por meio da sua honra, para que nós fôssemos alcançados por essa palavra profética e sob o reinado de Jesus. Eu vou dizer, e eu vim aqui nessa noite pregar para a minha igreja e para o meu povo, para os jovens que são a geração que eu tenho expectativa que vão quebrar esse ciclo, que não importa, meu amigo, meu irmão, se você é o único da sua família, se você é o mais jovem da sua casa, se você é uma criança, um adolescente nesse lugar, se você hoje decidir honrar o Senhor com todo o seu coração, Ele vai quebrar o ciclo de destruição da sua casa, da sua família, da sua descendência. Não vai ter mais nenhum descendente que se perca, e você vai poder dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai estabelecer, por meio da honra que você dedicar a Ele, a sua casa e a sua família. Meu amigo, você foi chamado para quebrar o ciclo de desprezo e estabelecer uma geração que teme ao Senhor. Vocês foram chamados para quebrar o ciclo de desprezo. Não é possível que a gente passe. Toda vez que eu venho aqui, eu passo por um lugar e fico desesperado. Estava lá um negócio solto. Quem foi lá colar? E tem outras tantas coisas para serem feitas. Mas a gente vai passando, e toda vez que a gente passa e não faz nada, a gente despreza. A gente despreza o mato, a gente despreza a madeira, a gente despreza o negócio solto aqui, ó.
A gente despreza a luz queimada, a gente despreza o som que não está funcionando, a gente vai desprezando, e a gente acha que é com recurso, e a gente precisa aprender uma lição: nunca foi e nunca será por dinheiro. O dia que a gente jejuar por uma caixa de som, Deus vai dar. O dia que a gente honrar o Senhor por uma câmera, Deus vai dar. O dia que a gente dedicar a nossa vida por aquilo que a gente acredita mais do que por outras coisas, Deus vai dar. Nunca foi sobre recurso, porque Samuel era um menino, sem conhecimento, sem família, sem recurso, mas temente ao Senhor. Wesley transformou o mundo sozinho, gente, temendo ao Senhor. Você vai transformar, quebrar o ciclo dessa geração, temendo ao Senhor. Fala para quem está do seu lado: quebre o ciclo. Eu vou terminar, eu tenho que terminar. Quando era lá embaixo era mais fácil, a gente tinha acústica, agora a gente não tem por enquanto. Mas eu não posso terminar sem antes fazer um apelo. Eu não sei qual é o ciclo que você precisa quebrar. Talvez você venha de uma família toda destruída. Você não vai repetir a destruição dos seus pais. Você vai quebrar esse ciclo hoje. De uma família que divorciou, você não vai viver o divórcio. Você vai quebrar o ciclo hoje. De abusos, você vai quebrar esse ciclo hoje. Talvez você até tenha sido abusado ou abusada, mas hoje você vai quebrar o ciclo e dizer assim: a minha geração, a minha descendência não vai ser abusada. Talvez você venha de uma geração de viciados, vícios em drogas, em bebida, em jogos. Você vai quebrar o ciclo de gente descompromissada, de gente que não consegue parar em trabalho. Você vai quebrar o ciclo. Você vai quebrar o ciclo. Eu quero fazer um apelo hoje, apenas àqueles que vão quebrar ciclos e que hoje vão fazer uma aliança com Deus. Eu não quero que você venha aqui para me agradar. Eu não sou evangelista, o Gui é evangelista. Tem 5 pessoas aqui. Não. Meu ministério é apostólico. Vocês tiveram aqui evangelista, vocês tiveram aqui pastores, mestres. O meu ministério é de poucos, é para poucos. E eu quero apenas aqueles poucos que vão decidir hoje quebrar um ciclo, que vão tomar uma atitude hoje, e não vão ficar esperando os próximos, os mais velhos, os outros. Mas eu não sou presbítero, não importa, irmão. Eu não sou diácono, não importa. Eu não sou pai, não importa. Samuel não era nada disso. Samuel era um menino de 12 anos. E é a resposta para quebrar um ciclo. Você é a resposta para quebrar os ciclos. Quem quer quebrar um ciclo, corre aqui na frente que eu quero orar com você.